Boa noite a todos. Quando eu começo a ouvir e a sentir a questão, né, do amor de Deus, que é algo tremendo, eu me lembro muito das conversas que a gente tem em família, né? Eu sou de uma família de 8, né, comigo 8 irmãos, né? Sou uma família de 7 irmãos. Sou o irmão do meio. E é gostoso a gente lembrar de alguns fatos que aconteceu quando a gente era criança, que jamais eu e meus irmãos acharia que a gente falaria dessas questões rindo, né? Achando graça, que eram as correções, né, que os nossos pais davam na gente. Meu pai, ele fala que ele tinha medo de perder a gente, né, para o mundo, então ele desceu o sarrafo mesmo, sem dó, né? 8 moleques para educar não era fácil, né? E hoje, a gente conversando em casa, nos churrascos, a gente se lembra com saudade mesmo, né? E ria, né, das filas que a gente fazia. Meu pai colocava todo mundo na fila, né, e perguntava quem foi, né? Ninguém foi, aí dava uma colher de pimenta, né? Aí na hora que achava o culpado, fala, bom, como vocês, todo mundo sabia, ninguém dedou quem era, então vai uma colher para todo mundo, né? Não parava, né? Se era o terceiro até o oitavo, todo mundo recebia. E essas correções foram fazendo com que eu e os meus irmãos crescêssemos com um caráter abençoado mesmo, né? Uma estrutura de pensamento mesmo, de filhos que sabiam que estavam ali sendo amados. Hoje a gente entende isso, naquele tempo a gente não entendia, né? E falando sobre esta correção que Deus ele nos dá, porque Deus nos ama, amém? Quem ama corrige, né? Corrige com amor, né? Não se pode falar muito da questão de violência hoje, né? De palmada, então nem se fala, né? Mas quem ama é verdade que corrige, não é verdade? Porque se os pais não corrigir, o mundo corrige e o mundo não tem dó, né? Tem uma amiga nossa, a Rosana, né, do meu grupo de crescimento, que ela fala que a mãe dela falava: filha, o que eu estou fazendo com você não é nada perto do que o mundo vai fazer lá fora se eu não te corrigir, né? E é assim, né? Deus ele nos corrige, Deus nos ama. E eu gostaria de colocar para vocês um tratar que Deus está falando no meu coração, está ainda me tratando. E o que eu gostaria de falar para vocês hoje, para início mesmo de palavra, que esta palavra, por mais que a gente hoje vai falar, né, eu vou estar falando sobre a questão do arrependimento, do quanto que a gente precisa se arrepender e os benefícios que traz o arrependimento. Esta palavra não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de consolo, porque a palavra de Deus não é a palavra do Ricardo, amém? E se é a palavra de Deus, você pode crer, se você deixar com que entre esta palavra no teu coração, isso vai trazer vida para você, não acusação, né? Acusação vem do demônio, né? Apocalipse fala que ele é o acusador, né? Mas Jesus ele nos corrige, nos ama e ele nos pede esta correção. Eu gostaria de pegar com vocês lá no livro Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Amém? Diz assim, acompanhe comigo aí, você que não trouxe a Bíblia, escuta bem, porque é a palavra de Deus, né? Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Quem dissimula, ou seja, quem cobre, quem esconde as suas faltas, não há de prosperar. E, gente, por que muitas vezes a nossa oração parece que bate no teto e volta, né? Porque de fato a igreja hoje, nós como igreja, né, eu já ouvi algumas pessoas dizer que está na hora de alguns líderes, de nós, né, começar a pregar mais para as pessoas da igreja do que querer pregar para o mundo, né? Porque nós temos nos adaptado a um evangelho segundo aquilo que a gente gosta de ouvir, aquilo que a gente quer ouvir, na verdade, né? Volto a dizer, não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra para que a gente possa entender que aquele que encobre as suas faltas não há de prosperar, né? E eu não estou falando aqui da questão da prosperidade financeira, não é isso, mas é aquela prosperidade de você viver bem com muito ou com pouco que você tem, né? Não sei quem assistiu ontem a respeito da morte da Whitney Houston lá, né? Passou em diversos canais lá, uma mulher totalmente próspera, né? Famosa, cheia de talentos, e a prosperidade dela, né, para nada valeu, porque encobriu as suas faltas, né? Se entregou ao pecado, à droga, destruiu o templo do Espírito Santo, né? Porque ela né,
era um templo do Espírito Santo, foi formada para isso, foi formada para a glória de Deus. E quem dissimula, quem esconde suas faltas, não há de prosperar. Gente, quanta coisa talvez está na nossa vida empacada, porque a gente não tem tido esta coragem de abrir o nosso coração, de rasgar o nosso coração, como foi colocado aqui no começo do louvor, né? E dizer: Senhor, eu pequei, né? Eu errei. Gente, eu falo assim porque eu tenho visto, esses dias eu estava num lugar, numa missa, e assim, infelizmente eu vi, o evangelho estava falando sobre a questão da relação sexual, né? Da vida matrimonial, e eu ouvi a colocação, né, do sacerdote dizendo assim que o sexo tem que ser feito, né, com respeito e amor, né? Só que ele faltou dizer uma das coisas mais importantes, que o sexo tem que ser feito dentro do casamento, né? Fora do casamento não é abençoado por Deus, né? E inclusive, não só eu notei essa questão, mas alguns jovens depois vieram falar comigo, e não sei se por medo de ofender ou de perder pessoas, né, ou de falar aquilo que o povo quer ouvir, né? Mas Paulo falava, ele declarava que se ele quisesse agradar a todos, ele não seria discípulo de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a Bíblia, muitas vezes ela não vai agradar, muitas vezes não vai estar aqui o que a gente gostaria de ouvir, mas gente, a palavra de Deus, e Jesus disse que ele não veio para condenar o mundo, amém? Mas veio para que o mundo seja salvo. E é tão interessante que depois a gente vai estar um pouco à frente vendo, de que Jesus, ele não promete um avivamento, ele não promete uma graça sem que antes não venha primeiro o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E é tão interessante que no começo do evangelho, quando João Batista ele foi um homem que ele pregou sobre a penitência mesmo, né? Jesus, ele declara que dentre os nascidos da mulher não existiu maior do que João Batista, né? E João Batista, ele pregou uma pregação de arrependimento. E era interessante que as pessoas vieram a ele, no versículo ali no evangelho, se eu não estiver enganado, de Lucas, né? Porque quase os 3 evangelhos, os 4 falam da pregação dele, né? O povo vinha até ele e falava assim: e agora, o que a gente faz, né? Porque o povo sentia no coração que estava errado, que precisava mudar. O povo dizia: o que a gente faz? E João Batista falava: olha, quem tem 2 túnicas, dê uma para o irmão, né? E eu fico olhando: meu Deus, eu tenho um guarda-roupa cheio, né? Quem tem 2, né? E aí os publicanos, que eram os políticos daquela época, falavam: o que a gente faz também, né? Ele falava assim: olha, não defraudeis a ninguém, né? E os soldados também diziam para João Batista: João, o que a gente faz, né? Eles falavam: olha, não pratiquem violência e contentem-se com o que vocês têm. Então assim, olha só, são coisinhas que a gente muitas vezes não presta atenção, que a gente precisa mesmo de arrependimento, né? Quanta coisa a gente poderia partilhar com o irmão, na verdade? O abraço, o alimento, uma roupa, né? A gente se contentar com aquilo que a gente ganha, na verdade, o emprego que muitas vezes a gente sonha, é justamente aquilo que vai levar a gente para longe de Deus, né? Mas quando a gente abre o nosso coração, gente, a Bíblia está dizendo que é tão interessante aquele versículo, na verdade aquele ditado, não sei, que o pessoal fala que o pecado confessado é pecado perdoado. É a palavra de Deus, porque está escrito aqui, né? Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Quem as confessa. Tem muita gente que confessa o pecado, mas não odeia o pecado, né? Vai lá diante do sacerdote, vai diante da igreja, vai diante de Deus, confessa o seu pecado, mas não detesta. Gente, é necessário a gente detestar o pecado, né? Renunciar. Hoje eu estou falando, e eu espero que o Espírito Santo convença o seu coração daquilo que precisa mudar em você, para que haja a grande bênção de Deus, né? O que tem impedido muitas vezes da graça de Deus chegar, justamente isso, gente, sabe? Esta palavra é uma palavra que você precisa entrar dentro mesmo de você e olhar para dentro do seu coração, né? O que é que você precisa de fato mesmo? Se arrepender, né? O que é que você tem se moldado? O que eu tenho me moldado e falado assim: não, nisso eu mudei, isso aqui dá para ir levando, né? Deus entende, né? Deus, ele vai entender. Como foi colocado algumas palavras aqui, né? Deus, ele entende, mas as consequências, elas vêm, não tenho dúvida disso, né? E eu gostaria também de pegar um trecho com vocês, lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, no versículo 37.
o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Pedro começou a fazer um discurso, uma pregação, e o povo sentiu no coração, né, ficaram compungidos no íntimo mesmo e reconheceram que precisavam de mudança, né? E no versículo 37 vai dizer assim: ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos, né, no íntimo do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Veja bem, gente, Jesus, Pedro, Paulo, todos esses homens de Deus, primeiramente, eles colocam o arrependimento antes da conversão. Jesus, quando ele saiu pregando, ele dizia assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Porque quando a gente não se arrepende da nossa vida, né, das nossas falhas, das nossas mágoas, quando a gente não se arrepende daquela pessoa que a gente não conversa, e eu tenho razão, quando a gente vai levando a vida dessa forma, a gente passa a estar na igreja, mas a gente pula esta etapa, né, do arrependimento. Arrepender significa voltar, né? E é tão interessante porque eu estava lendo a respeito de Davi, o arrependimento de Davi quando ele pecou, né? Davi e o filho pródigo. Davi, ele disse assim, que ele havia pecado contra Deus. E é tão interessante que o filho pródigo, quando ele se arrepende, né? O filho pródigo é aquela passagem que Jesus ele conta que o filho pega toda a fortuna, vai embora, gasta e depois quer voltar para o pai, né? E ele faz um discurso, né? Ele fala assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele fez esse discurso e foi até o pai. E é tão interessante porque assim como Davi, ele reconhece que ele pecou contra o pai, né? Ele pecou contra a pessoa, né, do pai, que é a figura de Deus, né? E é tão interessante a gente notar que aquele filho, ele chega diante do pai e diz assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele chega na parte do seu filho, faltava ele falar assim: me trata como um dos teus empregados. A palavra aí, Jesus corta esta palavra e diz assim: mas o pai, né, chamou os servos. Por quê, gente? E eu achei isso tremendo, né? Eu nunca havia parado para prestar atenção. Quando você se arrepende de todo o seu coração, quando Jesus deixou que o filho dissesse até aí, né, quando ele deixou escrito isso: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, porque é necessário arrependimento. Jesus, ele não aboliu isso da linguagem do filho, mas o que Deus vai fazer com você, a partir do momento com que você se arrepende, já não é um problema seu. Não adianta você se arrepender e chegar para Deus e falar assim: Deus, me trata como qualquer pessoa, porque Deus, ele não vai te tratar, ele vai te tratar como um filho e um filho amado. E aí está aí a riqueza do arrependimento, né? Muitas vezes a gente acha que a se arrepender, né, eu estou mexendo nas minhas feridas, mas gente, eu posso dizer assim, eu como pregador, muitas vezes tenho oferecido para vocês o remédio, quando muitos de nós precisamos de uma cirurgia espiritual, né, tirar mesmo todo o pecado, né, do coração, toda a ira, toda a raiva. A gente vai tentando colocar felicidade num coração que de fato precisa de arrependimento, de cura mesmo, né? E é tão gostoso isso, porque o que Deus, ele vai fazer, o que ele fez com o filho, e é interessante, você pode ler essa passagem, né? O pai, o que ele faz? Coloca um anel no dedo do filho, né? Coloca novas vestes. E a palavra de Deus fala que se nós nos arrependermos, Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta é a veste, né, que Deus, ele tem nos oferecido. Então, assim como a palavra de Deus tem nos afirmado, irmãos, sabe? Aquele que encobre as suas faltas, os seus pecados, não prosperará, não vai para frente, né? Não é palavra minha, não é maldição, mas é palavra de Deus, porque a partir do momento que a gente se abre ao arrependimento e diz: Senhor, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, a gente dá esta oportunidade para Deus começar esta vida nova em nós, né? Não tem como Deus, ele fazer uma casa nova em cima de escombros, na verdade. Quando eu fui fazer a minha casa, eu tive que limpar o terreno, né? Não teve jeito, o terreno estava todo sujo e teve que ir a máquina lá, né? A máquina limpou
e por consequência fez até um buraco, né? Tem que colocar terra lá. Estou procurando voluntários para me ajudar. Falei que o Rodrigo vai ser um, né? Que ele quer que eu faça um serviço no carro dele. Eu já arrumei um. Tem que jogar uns 2 caminhões de terra lá, haja terra, né? Mas teve que haver a necessidade, houve a necessidade de fazer a limpeza. Consegue entender? Porque não teria como construir uma casa num terreno sujo. E Deus, ele não vai fazer uma vida nova em nós se a gente não se arrepender de todo o nosso coração. Verdadeiramente não há como. Não há como, né? E um outro trecho também, se você ver como que a questão do arrependimento é importante, no capítulo 3 aí, no versículo 19, Pedro faz um outro discurso, né? Capítulo 3, versículo 19, a gente estava no 2:37, você vira a folha. Capítulo 3, versículo 19, Pedro vai dizer assim, ó, e esta é uma promessa que vem, né? Logo depois, a consequência do arrependimento, né? Arrependei-vos, versículo 19 aí, 3:19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Você vê que o arrependimento ele está antes da questão da conversão, né? A gente se arrepende e dá processo na conversão, né? Para serem apagados os vossos pecados. Versículo 20, virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Amém? Virá sim da parte do Senhor o que você está esperando, né? O tempo de refrigério. É interessante que a gente consegue entender um pouco o que é o refrigério nessa época de calor, não é verdade? Faz aí umas 3 semanas que eu não consigo dormir no meu quarto, né? Porque meu pai poderia ser engenheiro, né? A engenharia que ele fez na minha casa lá é algo, né, maravilhoso, né? Ele fez um quarto, e fez outro quarto, e fez outro quarto. Ou seja, os 2 quartos da direita e esquerda ficou com janela, do meio não ficou. Ficou só com a janelinha. Ele fez um quarto, né? Depois outro quarto, depois outro quarto. Ficou um quarto no meio. E, gente, mas é um calor tremendo, né? Não aguento ficar, né? No frio ainda a gente até que passa bem. E o que eu faço? Eu deito lá na sala, né? Abro a porta, assim, o vitrô da porta assim. Aí eu coloco o ventilador, e o ventilador puxa o ar gelado de dentro. Nossa, quando é 3 horas da manhã a coisa está trincando. É o meu ar-condicionado, né? É o refrigério. E eu durmo, que é uma beleza, né? E a palavra de Deus, ela nos promete isso, gente, através do arrependimento. Então assim, olha para o teu coração, né? Tempos de refrigério, né? Você tem buscado o descanso, mas ele não virá. A prosperidade não virá se não houver este toque mesmo de arrependimento, de você olhar e falar assim: Deus, mais do que pecar no meu casamento, né? Eu tenho pecado contra ti mesmo, né? Mais do que desobedecer os meus pais, eu tenho pecado contra ti. E se arrepender de coração, para que as portas do céu se abram. Você vê quanta bênção, né? Quanta prosperidade virá, né? A misericórdia, né? Pecado confessado. Não estou falando de você começar a resgatar pecados que você já colocou diante de Deus, mas olha para a tua vida. E vou te falar uma coisa: eu sei que existem alguns santos aqui, né, que fala que essa palavra não é para mim, eu não vejo nenhum erro. Mas se eu não estiver enganado, na carta de Pedro ou João, acho que é João, fala que aquele que não diz ter pecado é mentiroso, né? Então todos nós temos algo que precisa ser arrependido dentro de nós, para deixar com que Deus faça esta vida em nós. Amém? Esta é a palavra que eu gostaria de colocar para vocês. Gostaria de orar, que a gente orasse junto, para que Deus ele pudesse encontrar em nós a disponibilidade e o arrependimento, né, de coração. Tanta coisa a gente precisa se arrepender, né? Eu conheço pessoas que ficam pulando, né, de religião em religião. Não falo das cristãs, né? Eu falo das seitas mesmo, né? E foi tão interessante, eu gostaria, né, até mesmo de testemunhar a vida do meu avô. O meu avô, ele curtia um terreiro de macumba, né? Um candomblé. A parte dos meus avós, todos eles tiveram envolvimento com o espiritismo, né? E eu sempre orando pelo meu avô, acreditava que Deus ele iria fazer uma obra, né? E descansei naquilo. E foi tão interessante que nesses últimos tempos meu avô já estava bem ruinzinho, né? Com má circulação, não tinha praticamente nada de circulação nas pernas, né? O pé desse tamanho. E aí ele foi na casa de uma tia minha, antes dele estar vindo para casa, né? Que ele passou os últimos dias em casa. O último ano da vida dele ele viveu em casa.
né, num quarto que o meu pai fez, numa casinha no fundo, né? E foi interessante porque ele foi lá no centro, no candomblé, e ele contando pro meu pai, né? Falou assim: Osvaldo, né, ele chamava meu pai, né? Osvaldo, né? Aquele jeitão dele, né? Cheguei lá na porta, tinha um homem lá, né? Sentado, negro, ele falava, né? Com um cachimbão assim, né? Disse boa tarde para ele, ele nem olhou na minha cara, você acredita? Aí meu pai falou: rapaz, aquilo lá é a estátua do preto velho, meu pai. E meu avô falando boa tarde, né? Pro preto velho. Nem olhou na minha cara, né? Colocaram meu avô lá dentro, lá, vieram com uma corrente desse tamanho, passaram no pé dele. Desceu direto para Santa Casa já, né? Imagina, um pé daquele tamanho, né? Depois mandaram meu avô enterrar o pé na areia quente. Aí acabou de danar mesmo, né? E aí ele fala que ele perdeu fé em tudo aquilo, ele se apegou em Deus, né? E os últimos dias dele foi, de fato, buscando a Jesus, né? Ele amava muito a pessoa de Maria, né? Apegado no terço, e foi uma bênção, né? Mas você vê quanta coisa, se a gente não for arrependendo, a gente vai sendo exposta, né? Ao ridículo mesmo, né? A gente vai se expondo a coisas quando o arrependimento não vem no nosso coração. E quando vem arrependimento, vem esta graça, né? Vem o tempo de prosperidade, vem o tempo de refrigério. Davi foi assim, né? Enquanto ele estava com o coração voltado para o adultério, com Betsabé, foi só desgraça. Ele se arrependeu e Deus perdoou o pecado dele, né? Eu sei que esta palavra é uma palavra muitas vezes difícil de ser entendida, até porque muitos de nós fechamos o nosso coração, né? Às vezes a gente saiu de casa já com tantos problemas, com tantas coisas, a gente veio encontrar uma palavra diferente. E você está falando que eu tenho que mudar alguma coisa, mas gente, está aí o começo de uma grande bênção, né? Está aí. E eu sei que o Espírito Santo foi prometido por Jesus, que ele viria nos convencer de todas as coisas, né? Evangelho de João, Jesus diz assim, que o Espírito Santo nos convenceria a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Existem pecados dentro do nosso coração, falhas, que a gente não reconhece, né? A gente comete sem muitas vezes saber que a gente está errando. E é aí que o Espírito Santo entra. Ele vem, nos convence, e daí a gente passa a entender que é necessário mudar. Eu gostaria de cantar com vocês esta canção, para que você pudesse deixar com que ela fosse um instrumento, para ir abrindo o seu coração. Eu te convido a você fechar os olhos por um instante e você convidar o Espírito Santo. Faça um convite, porque se você começar a se arrepender, imediatamente vai vir este tempo de refrigério. Se você se arrepender daquilo que você está achando que é normal, que dá para ir levando, que amanhã eu vou mudar, se você tomar a posição e a postura de mudar hoje, colocar diante de Deus o seu temperamento, aquilo que você faz no serviço que você sabe que não agrada a Deus, mas você vê como um vício, se você colocar hoje, imediatamente, assim como o pai trocou a roupa, colocou um anel e fez uma festa para o filho, assim será na sua vida. Imediatamente virá este tempo de refrigério. Eu gostaria que você não confundisse muitas vezes autopiedade, acusação com arrependimento. Acusação é quando você enxerga o erro dentro de você e não deixa com que Deus faz a obra e você começa a se martirizar. Isso é acusação. Mas o arrependimento é você reconhecer: eu pequei contra ti, Deus, e eu quero essa prosperidade de felicidade, de graça em minha vida. Jesus, eu pequei, Senhor, eu errei, eu quero esta vida nova. Por isso clamamos ao Espírito Santo e nos abrimos a Ele. Espírito de Deus, vem, fica aqui. Peçamos a Ele.